Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto de 2025, e nosso amigo Scott Ritter está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Scott. O battery stepped in bit. Deixe-me começar com uma das questões mais fundamentais e básicas quando se trata do conflito na Ucrânia. Eu não sei se o presidente russo falou sobre isso durante a reunião que teve com Donald Trump, que é a questão do envio de mais armas para a Ucrânia. Aqui está o que Donald Trump disse. Eles não pagaram os 2 e pagaram os 5. Então, como você sabe, estamos vendendo uma quantidade enorme de equipamentos para a OTAN. Não estamos gastando dinheiro, estamos ganhando dinheiro. Mas eu não quero falar sobre ganhar dinheiro. Quero falar sobre... Não estamos mais envolvidos no financiamento da Ucrânia, mas estamos envolvidos em tentar parar a guerra, ou as mortes, na Ucrânia. Então estamos vendendo mísseis e equipamentos militares, milhões e milhões, e, no final das contas, bilhões de dólares para o pessoal da OTAN com quem sou muito amigável e temos um ótimo relacionamento. Mas foi uma viagem incrível. Então eles estão financiando toda a guerra, nós não estamos financiando nada. Acho que esse é um ponto importante a ser feito, porque muita gente não entende isso. Eu não vejo a Europa precisando de nenhum tipo de arma. Eles não estão lutando contra ninguém. Eles sabem que essas armas vão para a Ucrânia se os europeus as receberem. E de alguma forma, ele confessou que está preocupado com o que está acontecendo em relação às baixas. Como é possível enviar mais armas e ao mesmo tempo estar preocupado com o que está acontecendo lá? Nima, você vai ficar de cabelo branco, tentando imaginar um pensamento racional com a política da Ucrânia de Donald Trump. É impossível. É missão impossível. Donald Trump, isso não tem a ver com política de segurança nacional. Isso não tem a ver com política externa. Isso tem a ver com política interna. Donald Trump está tentando agradar um público doméstico e vários públicos domésticos ao mesmo tempo. Ele tem sua base, que diz estar cansada de ver dinheiro americano sendo enviado para financiar a Ucrânia. E então ele tem sua oposição política, ou que eu diria os traidores entre nós, aqueles que afirmam apoiar Donald Trump, mas que na verdade se opõem veementemente a qualquer política que possa pôr fim a esse conflito em termos aceitáveis para a Federação Russa. Então ele precisa passar por, você sabe, manobras muito complicadas. Ele não se importa com os mortos, porque não sabe contar os mortos. Ele apenas repete números que são passados para ele por outras pessoas. Se ele se importasse com os mortos, então realmente gostaria de saber qual é a realidade e entender por que a realidade importa. Ele vive em um mundo de fantasia, onde a Rússia está perdendo mais soldados do que a Ucrânia, onde os ucranianos estão perdendo soldados em um ritmo sustentável, o que significa que a Ucrânia tem potencial para continuar esse conflito. Segundo os números dele, a Rússia não consegue sustentar isso. Portanto, o conceito de continuar essa guerra para pressionar a Rússia parece fazer sentido para ele. Mas o fato é que agora sabemos que 1,7 milhão de ucranianos estão mortos ou desaparecidos. Acho que há algumas centenas de milhares desses que podem estar desaparecidos, mas provavelmente estão mortos. Esse número vai aumentar porque, de acordo com os mesmos dados vazados do Ministério da Defesa da Ucrânia, 625 mil desses mortos ou desaparecidos são só deste ano. Isso dá 90 mil por mês. E esse número está aumentando porque a Rússia está simplesmente dominando. Então isso significa que, todo mês, outros 90 mil, em breve 100 mil, ucranianos estão morrendo ou desaparecendo. Esses são números enormes. Se Trump se importasse com a Ucrânia, ele diria que precisamos acabar com essa guerra, porque esses números só vão piorar. Os números da Rússia são grandes, mas não tanto assim.
No momento, estima-se que a Rússia perde um morto para cada 10, 13 ou 15 ucranianos mortos. Então os números russos são muito menores do que os números ucranianos. Ainda assim, são números altos. Quero dizer, não estou dizendo que a Rússia está tendo vida fácil aqui. Isso é uma luta difícil. É um dos combates mais intensos vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos nesse aspecto, Donald Trump entende. Ele está começando a perceber que é um novo tipo de guerra. Ele falou outro dia sobre guerra com drones e a realidade desse tipo de combate. Mas sabe, ele não pode se deixar ser colocado contra a parede, no sentido de que cedeu à Rússia. Então ele precisa dizer coisas estúpidas e fazer coisas estúpidas. É por isso que outro dia ele postou nas redes sociais sobre como a Ucrânia tinha a capacidade de atacar a Rússia. Ninguém jamais venceu uma guerra apenas na defesa. É preciso ter a capacidade de atacar. Ele juntou isso a um anúncio de que os Estados Unidos, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, iriam vender cerca de 3.000 armas de longo alcance, mísseis ATACMS, ou não sei o que o A significa, para a Ucrânia. E à primeira vista, você pensa, ué, como assim? Porque não foi o Donald Trump quem percebeu lá em dezembro de 2024 que a autorização do governo Biden para o uso de mísseis ATACMS visando ativos estratégicos russos nos levou à beira de uma guerra nuclear. Trump percebeu isso. Por isso ele disse, eu não vou continuar com essa política. Agora ele está fazendo essa política, só que usando um sistema de armas diferente. Mas vamos analisar isso, porque foi o que ele disse. Ele está fazendo pose agora, para que ninguém possa dizer, você não está apoiando a Ucrânia. Ele disse, não. Nós só não estamos pagando por isso, mas a OTAN está pagando. Lembra daqueles 10 sistemas Patriot que eles iam fornecer, o complemento completo? Quero dizer, eu adoro esse termo, o complemento completo. É tão acolhedor, faz você se sentir realmente bem, seguro e protegido. E agora, acho que também estamos fornecendo o complemento completo de mísseis ARM. Mas aqueles sistemas Patriot nunca serão entregues à Ucrânia. Primeiro de tudo, eles precisam ser produzidos. Você tem que entrar na fila. Há muitas pessoas procurando por baterias Patriot e mísseis Patriot. Israel usou um monte deles, essas reposições. Os Estados Unidos não têm mais nenhum. Precisamos reforçar nossas forças. Então, quando começarmos a produzi-los e enviá-los para a Europa, para que possam ser transferidos para a Ucrânia, estamos falando de 2027, 2028. Não vai existir mais Ucrânia até lá. Não vai durar muito mais tempo. O Atom é um sistema concebido em 2023. Ele não existia. Na verdade, ainda não existe. Quero dizer, eles passaram 2 anos desenvolvendo-o. Acho que pode ter passado pelo último teste, mas ainda não está em produção em série. Isso significa que se você está construindo, está fazendo unidades únicas para fins de teste. Eles ainda não foram projetados para serem entregues à Ucrânia. E mesmo assim, em 6 semanas, Donald Trump diz que começará a entrega. Isso significa que, vamos supor, para fazer esse anúncio, que o sistema já passou por sua avaliação final. A produção máxima que os Estados Unidos terão, com tudo funcionando a todo vapor, é de 1.000 mísseis por ano. Isso significa que, para alcançar o que Donald Trump está prometendo, estamos falando de pelo menos 3 anos e meio até que esse contingente completo chegue lá. Mas alguns mísseis podem ser entregues, um punhado, uma dúzia para começar. Mas aí vem as letras miúdas. A Ucrânia não pode usar esses mísseis sem a permissão dos Estados Unidos. Só os Estados Unidos podem designar os alvos. E se você acha que Donald Trump vai permitir que os Estados Unidos designem alvos para os mísseis Atom, sabendo que ao fazer isso você fecha a porta para qualquer possibilidade de paz, porque se torna um participante direto da guerra, isso não vai acontecer. Tudo será adiado por 6 meses. Acho que Donald Trump espera que em 6 meses haja uma nova realidade no terreno, uma que obrigue os ucranianos a aceitar os termos russos sem concessões, o que pode pôr fim a esta guerra.
Caso contrário, você sabe, essa guerra vai continuar até que a Rússia alcance todos os seus objetivos. E, infelizmente, para atingir esses objetivos, a Rússia terá que destruir o exército ucraniano. Hoje, há 800 mil deles lá. Acho que quando tudo isso terminar, a Rússia terá matado mais 250 mil a 300 mil ucranianos. É assim que as coisas são. É assim que a guerra funciona. Então, essa é a realidade. Donald Trump está dizendo algumas coisas, mas na realidade nada de substancial será entregue. Donald Trump tem planos maiores em mente. Ele está tentando reviver um tratado estratégico nuclear com os russos. Ele está tentando criar, você sabe, empreendimentos conjuntos lucrativos, exploração e exploração conjunta do Ártico. Acho que foi a Chevron que basicamente acabou de receber sinal verde para voltar ao negócio de petróleo russo. Você sabe, Trump disse sim, somos favoráveis a isso. São bilhões de dólares. E depois da Chevron, outras gigantes americanas de energia vão voltar ao mercado russo. É com isso que Donald Trump se importa. Ele não se importa com a Ucrânia. Na verdade, hoje, ou acho que foi ontem, ele disse o que a Ucrânia esperava indo para a guerra com a Rússia. Eles levaram uma surra. Ele reconhece essa realidade. É apenas um jogo político que está sendo jogado agora, porque há uma quantidade enorme de oposição dentro dos Estados Unidos, na Europa, e uma conivência entre a Europa e os Estados Unidos para impedir que Donald Trump tenha melhores relações com a Rússia. E, infelizmente, essas pessoas que se opõem a melhores relações com a Rússia estão dispostas a sacrificar a Ucrânia para alcançar seu objetivo. E quando digo sacrificar, quero dizer literalmente sacrificar a Ucrânia. Eles estão destruindo o pool genético da Ucrânia. Em breve, estarão enviando jovens de 18 anos para a linha de frente. Quando isso acontecer, acabou. A Ucrânia estará acabada como nação, porque haverá um monte de mulheres e não restarão homens. E é isso. Você disse que é uma decisão dos ucranianos, mas quem vai decidir isso? Trata-se apenas da Ucrânia? Ou você está falando dos europeus e do establishment nos Estados Unidos? Bem, quero dizer, os europeus e o establishment nos Estados Unidos acreditam que serão eles que vão tomar a decisão, mas não vão. A única parte que está tomando a decisão é a Rússia. A Rússia está no controle total dessa narrativa aqui. A Rússia não está cedendo. A Rússia oferece concessões cosméticas, mas também entende que mesmo as concessões cosméticas que estão colocando na mesa, a Ucrânia não vai aceitar. E você sabe, agora a Rússia, veja Steve Witkoff na Casa Branca ontem, com o gabinete reunido dizendo, sabe, a Rússia fez concessões. A Rússia está pronta para ceder. A Rússia está pronta para trabalhar conosco. A Ucrânia não está. Mas ele vê isso como algo positivo, porque os russos estão fazendo concessões. Então, no fim das contas, não serão os russos que serão chamados a fazer mudanças dramáticas. Serão os ucranianos que terão que aceitá-las. Rendição incondicional. E neste momento, Zelensky é incapaz de concordar com isso, o que significa que esse conflito vai continuar. Cada dia que passa, a situação piora cada vez mais para os ucranianos. Não há boas notícias vindo da Ucrânia. Nenhuma. E, infelizmente, não sei se você viu a entrevista com Scott Bessent, falando sobre os ativos russos congelados. Ele disse que os europeus podem usá-los como forma de pressão sobre a Rússia. Fico curioso para saber o que você acha, Scott. Esses são ativos russos que estão em bancos europeus neste momento. Eu sei que estão congelados e a UER disse que vai usar os juros desse dinheiro para reconstruir a Ucrânia. Mas não deveria todo esse dinheiro ser destinado à reconstrução da Ucrânia para garantir que Putin não coloque mais as mãos nele? Sobre os ativos russos congelados, acho que tudo isso faz parte da negociação com o presidente Putin.
Portanto, não acho que devamos confiscá-los imediatamente. É uma carta na mesa durante esse grande processo de negociação. E veremos se parte disso, ou tudo, será destinado à reconstrução da Ucrânia. Como você vê essa grande mesa de negociações da qual ele está falando? O que significa grande? É tudo sobre a Ucrânia? Ou você acha que ele está falando de algo maior do que isso? Não. Se ele está falando sobre a apreensão, a possível apreensão da riqueza soberana da Rússia, que foi ilegalmente congelada pelo Ocidente, e eles vêm desviando ilegalmente os juros, estamos falando de uma mesa muito pequena chamada Ucrânia. A Rússia não vai jogar esse jogo. Quero dizer, o Scott não entende que o Putin simplesmente não vai jogar esse jogo. Então, seja lá o que você acha que vai conseguir com a Rússia, não vai acontecer se você confiscar o dinheiro deles. Desculpe, Scott. É assim que as coisas são. E a Europa reconhece isso. Você acabou de ver, acho que o chefe do governo belga dizer: não vamos confiscar o dinheiro deles. Não podemos. Porque uma vez que isso aconteça, começa uma reação em cadeia catastrófica que termina com a destruição do sistema financeiro ocidental. E Scott Ritter sabe disso. Ele está apenas jogando joguinhos estúpidos. Mais uma vez, ele é um dos caras que apunhala Trump pelas costas, porque esse não é o tipo de conselho que leva a um resultado positivo. Scott Ritter é um cara russófobo que pensa com uma mentalidade de Guerra Fria. Ele não é um solucionador de problemas. Ele não está tentando ajudar a resolver esse problema. Ele é como Marco Rubio, sentado ali fingindo estar ao lado de Donald Trump e ajudando Donald Trump, enquanto na verdade apunhala Trump pelas costas quando se trata de alcançar melhores relações entre os Estados Unidos e a Rússia. A ideia de que a riqueza soberana da Rússia pode ser roubada sem criar problemas intransponíveis com a Rússia é simplesmente absurda ao extremo. A boa notícia é que o mundo sabe disso. A má notícia é que isso só cria confusão, onde não deveria haver confusão, porque deveríamos estar falando sobre a grande mesa. A grande mesa é onde podemos discutir a redução de armas estratégicas. Podemos falar sobre exploração e aproveitamento conjunto do Ártico. Podemos falar sobre o retorno das gigantes de energia à Rússia. Podemos falar sobre investimentos, suspensão de sanções, normalização das relações. Todas as coisas boas, mas você não vai chegar a essa grande mesa enquanto os Estados Unidos continuarem mantendo como refém centenas de bilhões de dólares da riqueza soberana russa. Você acha que eles falam sobre essas coisas, mas simplesmente não anunciam publicamente? Bem, eles não podem pegar o dinheiro. Quero dizer, além disso, ninguém sabe nem por onde começariam a fazer isso. É contra a lei. É contra tudo. E quando você está falando de bancos e instituições financeiras, essas coisas realmente importam, porque muito disso se baseia na confiança. A maneira mais rápida de perder a confiança no dólar, de perder a confiança no sistema bancário ocidental, é começar a confiscar ativos de fundos soberanos. Aí ninguém mais vai querer depositar seu dinheiro em bancos ocidentais. E aí, acabou. E para países como Bélgica, Luxemburgo e outros, onde parte da economia depende do setor bancário, isso seria o fim deles. Então, só tenho a dizer que há algumas pessoas, quando abrem a boca eu escuto, mas não exagero na reação. Sabe, Keith Kellogg, quem se importa? Scott Bessel, quem se importa? Lindsey Graham, quem realmente se importa? Ninguém. Quer dizer, há vários deles. Quando falam, você simplesmente pensa que não faz diferença, porque estão tão distantes da realidade que a opinião deles já não importa mais. Rússia. Scott, você já esteve na Rússia e viu o que está acontecendo lá. O modo de pensar das pessoas de lá. Você acha que eles realmente se importam com quão sensível a Rússia se sente em relação aos Estados Unidos enviarem armas para a Ucrânia?
Quero saber isso porque, na reunião que Putin teve com Donald Trump, não sei se eles falaram sobre essas coisas, a inteligência e as armas que os Estados Unidos estão tentando fornecer. Eles podem falar sobre a OTAN, mas tudo gira em torno da Ucrânia. Não é sobre a OTAN. Olha, Sergei Lavrov e outros diplomatas russos já disseram isso claramente. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que os Estados Unidos continuam fornecendo armas. Eles sabem que os Estados Unidos continuam fornecendo inteligência. Eles entendem isso. É simplesmente a realidade em que eles estão agora. Isso não muda nada. O que está acontecendo no campo de batalha não é impactado por isso. É apenas uma realidade. Mas os russos disseram que não pode haver uma paz duradoura com a Ucrânia enquanto os Estados Unidos continuarem fornecendo inteligência, armas, etc. Que, para alcançar a paz que Donald Trump afirma querer, os Estados Unidos terão que parar de fazer tudo o que estão fazendo agora. Mas a Rússia já lida com isso há mais de 3 anos e está vencendo. Então, do ponto de vista russo, eles simplesmente vão aguentar um pouco mais. Agora, esse é o governo russo. Eles são muito pragmáticos. Vou te dizer, o povo russo está furioso porque nossas armas estão matando soldados russos. Sabe, todo dia é uma mãe, uma esposa, uma filha, uma irmã que perdeu um ente querido. E eles estão sendo mortos por armamentos fornecidos pelos americanos. Os russos têm dificuldade em conciliar a ideia de que os Estados Unidos estão tentando buscar a paz, enquanto ao mesmo tempo fornecem à Ucrânia os recursos que permitem matar soldados russos. Isso não significa que a Rússia vai desistir, apenas significa que há muita amargura agora no coração dos russos. E eles não necessariamente acreditam que Donald Trump seja um cara bom. Veja, os russos querem paz, eles já deixaram isso claro várias vezes, mas também disseram que é paz através da vitória, ou seja, não se pode ter paz sem vitória. A vitória vem primeiro, depois a paz, e essa é a mentalidade do povo russo neste momento. Eles querem que essa guerra chegue ao fim, mas não estão dispostos a fazer concessões que lhes negariam a vitória conquistada com o sangue dos soldados russos que foram mortos por armas americanas. Lavrov disse que não falou sobre o encontro entre Vladimir Putin e Zelensky durante as conversas. E quando você olha para os Estados Unidos e o governo Trump, de alguma forma Donald Trump apareceu dizendo: então, terminamos as conversas com Vladimir Putin. Da próxima vez, vamos ter Zelensky conversando com Vladimir Putin. Eles podem me convidar. Se quiserem que eu esteja lá, eu estarei. E então, quando eles não falaram sobre isso, como você pode oferecer isso após aquela reunião? Bem, vamos colocar desta forma. Donald Trump entrou naquela reunião com uma certa lista de expectativas. Eles não falaram sobre nenhuma delas. Falaram sobre os assuntos que a Rússia queria discutir. Mas essa lista ainda existe. Essa lista ainda influencia as opções de política do Trump. Então é o equivalente a dizer: ok, Nima, nós vamos nos encontrar. E quando nos encontrarmos, vamos conversar sobre algumas coisas. Eu vou fazer você se encontrar com o McGregor. Você vai se encontrar com ele cara a cara. Você e o McGregor vão se encontrar. Isso vai acontecer. E vamos fazer isso, aquilo e mais alguma coisa. E então você e eu nos reunimos. E eu nem menciono o McGregor. Você não menciona o McGregor. Nós não mencionamos nada. Mas quando a reunião termina, eu meio que digo: tive uma boa reunião com o Nima. E sabe, acho que da próxima vez ele vai se reunir com o McGregor e nós vamos... Sabe, isso porque estava na minha folha de papel, estava na minha pauta. Eu não falei sobre isso, mas ainda está na minha pauta. Eu ainda vou falar sobre isso. Mas você vai ficar sentado aí e dizer: nós não falamos sobre o McGregor. Isso não saiu da minha boca. É isso que está acontecendo aqui. Sabe, o Trump quer uma reunião com o Zelensky. Ele quer que o Putin se reúna com o Zelensky. Os russos dizem não. Quer dizer, acho que poderíamos dizer em teoria, mas não podemos ter um acordo com ele.
Ele não é um presidente legítimo, sabe? E isso realmente irrita o Trump. Você viu isso outro dia naquela coisa, sabe? Ah, besteira. Olha, eles vão aceitar de qualquer jeito. Desculpe a linguagem, mas você sabe, o presidente falou, por que eu não posso? Mas ele vive em um mundo de fantasia. É aí que ele realmente precisa de pessoas de alta qualidade ao redor dele. Não estou dizendo que tenho todas as soluções. Estou trabalhando com um grupo de pessoas que chamamos de Iniciativa pela Paz de Poughkeepsie e estamos montando o que chamamos de Equipe de Engajamento Civil. Estamos oferecendo nossos serviços ao presidente, porque estamos dizendo, você está recebendo os piores conselhos do mundo sobre a Rússia. Por favor, nos dê uma audiência, pelo menos nos escute. Traga sua equipe A. Nós traremos a equipe B e vamos chamar isso de Super Bowl das ideias. E eu aposto com você que no final das contas, o time B derrota o time A, porque o seu time A não faz ideia do que está fazendo. E você é o presidente que afirma querer a paz. Quero dizer, é assim que as coisas ficam ruins. Ele está recebendo conselhos horríveis de pessoas que têm uma agenda que não é a do presidente. E eu gostaria que ele pudesse enxergar isso. Sabe, ele foi cego em relação a John Bolton e Mike Pompeo quando eles sabotaram seus esforços para promover a desnuclearização da Coreia do Norte. E hoje, acho que ele está cego em relação, sabe, ao Marco Rubio. Ele está cego em relação ao Scott Berson. Está cego em relação ao Keith Kellogg. Essas pessoas não querem paz com a Rússia. É a última coisa que elas querem. Eles vão sentar lá e dizer todas as coisas bonitas, mas depois vão virar e empurrar essas narrativas fundamentalmente falhas, essas narrativas sem fatos. O presidente merece mais, especialmente se nós, o povo, quisermos que ele tenha sucesso. Então vamos ver. Não sei se vamos conseguir uma audiência, não sei o que vai acontecer, mas posso te garantir que vamos tentar, porque como você mesmo apontou, as inconsistências na abordagem política do presidente são evidentes. Você fica louco tentando entender. O que vejo nos Estados Unidos é que essas pessoas, de alguma forma, conseguiram ganhar tempo para sua agenda, para a agenda do establishment na Ucrânia. Eles já fizeram isso antes, durante o Russiagate, mas de alguma forma conseguiram sair com uma espécie de não é tão forte na mídia, mas conseguiram controlar Donald Trump até agora do jeito que querem. E não é só isso. Pode continuar. Sim, não, eu concordo com você. E eles fizeram isso no primeiro mandato. O Russiagate amarrou as mãos dele de um jeito que você nem imagina. Sabe de uma coisa? O Russiagate acabou. E não só acabou, como está se tornando um crime. Pessoas estão sendo presas. Pessoas serão presas. Pessoas estão sendo acusadas. As pessoas que abraçaram essa narrativa estão fora do poder e em breve estarão fora da sociedade. Não sei se eu apoio totalmente isso. Não sou fã de caças às bruxas politizadas. Mas a questão é que os russófobos também foram neutralizados. Não houve conflito no primeiro mandato. Agora há um conflito. Para que vocês estão ganhando tempo, se são europeus, para a Ucrânia ser derrotada? Ok, a Rússia está pronta para jogar esse jogo. Como eu disse, as baixas são insustentáveis. 90 mil por mês, em breve chegarão a 100 mil por mês para a Ucrânia. Por mês, eles não conseguem sustentar isso. Então, para que estão ganhando tempo? Não é como se houvesse um arco-íris e vocês fossem encontrar um pote de ouro aqui. É um desastre. É como se uma ponte tivesse desabado de um penhasco e vocês estivessem caindo direto para o inferno. Essa é a situação deles. Então, tudo o que estão fazendo é matar mais ucranianos. Eles não se importam com isso, mas também estão levando a Europa à falência. Poxa, Nima, você é mais inteligente do que eu sei disso. É por isso que venho ao seu programa, porque aprendo muito mais com suas perguntas do que qualquer um aprende com minhas respostas. Você sabe o que está acontecendo na Alemanha agora. Você sabe o estado da economia deles. Você sabe que o governo francês está prestes a colapsar. Literalmente. Quero dizer, pode não durar o mês, e o mês já está quase acabando.
E você sabe, quando o governo francês cair, a Europa já disse que o próximo governo será, quando Macron sair, e ele pode sair. Disseram que serão os putinistas. Os putinistas vão assumir, Marine Le Pen e tudo mais. Bem, isso é o fim da França. E adivinha o que mais vai acontecer? O AfD é o partido político mais popular da Alemanha hoje. E acho que a líder deles declarou que sim, quando ganharmos vamos sair da UE. Acabou. Fim. Adeus. Sayonara. Isso é o fim da Europa. Se França e Alemanha saírem da UE, a Europa não existe mais. Europa unificada. Acabou. Sumiu. E então você vai ver uma fragmentação como nunca viu antes. Então, para que você tenha no tempo. As pessoas precisam entender. Quanto mais tempo você ganha, mais você sustenta esse processo absolutamente insano e fracassado que tomou conta da Europa desde o início de 2022. E mais você garante um desfecho muito bom para a Rússia e muito ruim para a Europa. E isso não é bom para os Estados Unidos. Quero dizer, precisamos de estabilidade. Sou um americano que não acredita na União Europeia. Realmente não acredito. Acho que foi um experimento fracassado desde o início. Mas também sou um americano que diz que isso é do nosso interesse. Você sabe que sou simpático ao ponto de vista russo. Acredito que a história está do lado certo da Rússia. E eu sempre pergunto isso aos russos. É do interesse de vocês ver a Europa colapsar? É do interesse de vocês ver a OTAN fracassar? E os russos respondem, não. Na verdade, gostamos de estabilidade. Não queremos que a Europa desapareça. Não queremos que a OTAN desapareça. Só queremos que nos deixem em paz, talvez aprender a viver em paz e harmonia. A última coisa que a Rússia quer é o caos na Europa. Isso não é bom para a Rússia. Caos é ruim. E, no entanto, é isso que as pessoas que se opõem a uma vitória russa e prolongam essa guerra na Ucrânia, jogando o jogo do atraso com Donald Trump, estão fazendo. Estão apenas garantindo um resultado realmente ruim para a Europa. Um resultado muito ruim. O fim da UE, o fim da OTAN. E essa é a parte assustadora, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas temos algumas pistas. A ideia central da União Europeia era garantir que não houvesse mais guerras terrestres em grande escala na Europa. Bem, eles falharam. Temos uma acontecendo na Ucrânia neste exato momento. Mas você sabe que dentro da aliança da OTAN, Mark Rutte diz que é a aliança mais forte, que nunca esteve tão forte. Quero dizer, meu Deus, é tão forte. Estou tão impressionado. Conseguimos levantar mais peso do que o candidato a prefeito de Nova York. Mas isso não quer dizer muita coisa, já que ele só consegue levantar 61 quilos com ajuda. Enfim, vamos deixar isso de lado. O ponto é que, dentro da OTAN agora, no centro da Europa, há natos demais aparecendo. Você tem uma mini-OTAN, que acho que é Kosovo, Croácia e Albânia. Acho que Croácia e Albânia têm essa vantagem de serem membros da OTAN. Kosovo não tem. Não é um Estado membro da OTAN. Então eles criaram uma aliança militar, uma estrutura de segurança fora da OTAN, com 2 membros da OTAN. Em oposição a eles, temos Hungria, Eslováquia e Sérvia, que também não é membro da OTAN. E eles criaram uma alternativa, um bloco militar oposto. Então, quando a Europa se desintegrar, e isso vai acontecer, vamos ver guerras na Europa. Vamos ver guerras que serão horríveis. Guerras que vão rivalizar com o que está acontecendo na Ucrânia em termos de morte e destruição. A Europa está se condenando a mais 100 anos de conflito. E o conflito não vai se limitar a esses estados marginais. Temos a Polônia, agora fazendo declarações duras contra os bandeiristas. E você sabe, se você ouvir Naryshkin, o chefe do Serviço de Inteligência Exterior da Rússia, um dos objetivos da Rússia pode ser livrar-se do câncer bandeirista, fazendo com que o oeste da Ucrânia caia sob controle polonês. Haverá uma purga como você nunca viu. Haverá retaliação. Vai ser feio. Mas se a Polônia recuperar seus territórios orientais, o que os alemães vão dizer sobre a Silésia, a Pomerânia e a Prússia Oriental, que eles tiveram que ceder à Polônia para compensar as terras tomadas pela União Soviética?
Você acha que os alemães vão ficar sentados, de braços cruzados, e dizer, tudo bem? Não. Então agora estamos olhando para o quê? Uma guerra germano-polonesa? Quem vai ficar do lado dos poloneses? Os bálticos. Quem vai ficar do lado dos alemães? Eu não sei. Talvez a França. Talvez não. Talvez a França não fique. Então agora você tem uma guerra com a França e a Alemanha. Embora eu ache isso improvável, mas pode acontecer. Os britânicos, eles estão em todo lugar causando problemas. Eles assinaram um acordo com a Polônia. Eles estenderam seu guarda-chuva nuclear para a Polônia. Então agora, se os alemães e os poloneses começarem a brigar por Silésia, Pomerânia e Prússia Oriental, onde o Reino Unido vai entrar? Se o Reino Unido entrar, a França meio que estendeu o dela também. Então agora a Alemanha vai tentar dizer, bem, precisamos de armas nucleares, seja para desenvolvê-las sozinhos, ou ei, Rússia, gostaríamos de conversar um pouco. Essa coisa, Europa, o que concebemos como Europa, não vai mais existir. Acabou, a menos que parem com essa insanidade agora. Parem com isso agora. Não estou dizendo que a UE merece existir. O que estou dizendo é que, para o bem da humanidade, a Europa não precisa mergulhar no caos e na anarquia. Ela já tem tantos problemas. O problema da imigração, por exemplo. Quero dizer, se a Alemanha fosse invadida hoje, apenas 16% da população masculina disse que estaria disposta a dar a vida em defesa da Alemanha. Isso se a Alemanha fosse invadida, 16%. O que acontece se a Alemanha cumprir sua promessa de ir para a Ucrânia? Qual porcentagem dos homens alemães vai dizer, sim, vamos morrer na Ucrânia? Nenhuma. Ninguém na Europa quer morrer na Ucrânia. E mesmo assim, a OTAN e a Europa estão se crucificando nessa cruz. De qualquer forma, os russos não querem isso. Os russos não querem esse tipo de instabilidade. A Rússia gosta de previsibilidade. A Rússia gosta de saber o que vai acontecer. É mais fácil formular políticas assim. É mais fácil alocar recursos se você tem uma boa ideia de como será o futuro. Então, a ideia de que a Rússia está se regozijando com o colapso da Europa e da OTAN é simplesmente absurda. A Rússia prefere estabilidade. A Rússia prefere previsibilidade. E neste momento, não temos nada além de instabilidade e imprevisibilidade. Meu inglês é horrível, peço desculpas. Sílabas demais. Too many syllables. Scott, quando se trata da OTAN, acho que o ponto crucial sobre a OTAN é que ela não é uma força defensiva, é uma força ofensiva. Esse é o problema com a estratégia dessas guerras intermináveis que a OTAN está perseguindo. Esse é o problema. Quando se trata da Rússia, e agora a fronteira da Rússia, vocês estão chegando tão perto da Rússia, bem na porta da Rússia, como podem imaginar que a Rússia não reagiria a vocês? E por outro lado, não vejo, se os Estados Unidos decidirem manter a OTAN como uma força defensiva, que alguém teria qualquer tipo de problema com a OTAN. Ninguém atacaria a Alemanha. O que a Rússia ganharia atacando a Alemanha? O que eles querem da Alemanha? A Rússia quer um relacionamento melhor, laços econômicos com a Alemanha. Eles não querem guerra com a Alemanha. É por isso que a Rússia está lutando, na minha opinião. Olha, agora estamos entrando em um assunto meio delicado, mas a Rússia tem um problema demográfico. Você vê a Rússia aprovando leis neste momento para incentivar o nascimento de crianças entre o povo russo, porque eles têm uma população em declínio. E por causa do conflito na Ucrânia e da expansão da OTAN, a Rússia teve que aumentar o tamanho de suas forças armadas. Agora está em 1,3 milhão. Provavelmente vai chegar perto de 1,6 milhão quando a expansão terminar. 1,6 milhão de pessoas armadas. E isso tira pessoas da força de trabalho. Então você vê a Rússia agora discutindo, tipo, será que podemos trazer indianos? Será que podemos trazer estrangeiros para a nossa força de trabalho? Os russos adorariam nada mais do que ver a OTAN simplesmente dizer, somos uma organização defensiva novamente, de volta às nossas raízes, e agir de acordo.
Acho que você veria a Rússia começar a reduzir rapidamente o tamanho de suas forças armadas, porque assim poderia pegar essa mão de obra e colocá-la de volta no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que seria bem remunerado. O que acontece quando você tem uma força de trabalho bem paga? Eles se casam. Sabe, dê um dinheiro a um cara, ele encontra uma moça bonita e de repente tem uma casa e filhos. É disso que os russos precisam. Eles têm esses grandes valores familiares. Mas é difícil criar uma família se você está nas Forças Armadas. Não é o melhor lugar do mundo para criar uma família. Talvez como oficial, um oficial sênior. Mas se você é um soldado raso, se está lá nas fileiras, não, é extremamente perturbador. E os russos estão se afastando de um sistema de conscrição para um sistema de contrato. Então estamos falando de contratos de longo prazo, o que chamamos de alistamento aqui nos Estados Unidos. Mas, novamente, você vai estar envolvido em se preparar para a guerra ou treinar para a guerra. Você não está em casa criando uma família. Você não está produzindo nada. Então, qualquer um que diga, não, os russos realmente querem fortalecer seu exército, eles realmente querem, não entende a Rússia. Não é isso que a Rússia quer de jeito nenhum. É exatamente o oposto do que a Rússia quer. A Rússia fará o que for necessário para se proteger. Não há dúvida quanto a isso. Mas os russos prefeririam, em vez de expandir suas forças armadas em 600 mil pessoas, ter esses 600 mil na força de trabalho, empregados de forma produtiva, fazendo coisas que são boas para a Rússia e para os parceiros econômicos da Rússia, ganhando uma renda sólida, pagando impostos e depois se casando e criando filhos. Muitos filhos, porque a Rússia precisa de crianças. Toda essa questão de guerra, essa postura de guerra, não é boa para a saúde de uma nação. Não só para a saúde econômica, mas também para a saúde demográfica. A Europa está vendo esse problema. Você vê taxas de natalidade em declínio em todos os lugares. Esse é um pouco o perigo da imigração, porque agora você está injetando valores não tradicionais em sociedades que são definidas por valores tradicionais. Isso dilui o caráter único das nações, sabe? A Rússia passou 25 anos reconstruindo o que significa ser russo. Houve uma época em que os russos estavam prontos para abandonar a Rússia. Eles estavam abandonando a Rússia. Eles não acreditavam na Rússia. Tinham perdido a fé na Rússia. Hoje não. Tenho que dizer, estou profundamente impressionado com os russos. Eles não são uma sociedade perfeita. Nada é. Nada é perfeito. Mas eles são muito bons. Quero dizer, essas são pessoas que, em geral, estão felizes com quem são, felizes com onde estão. As coisas poderiam ser melhores? Claro. Eles estão trabalhando para melhorar? Sim. Mas sabe, os russos gostam de ser russos. Eles têm orgulho de serem russos. E eles têm muitos motivos para se orgulhar. Acho que a Rússia gostaria que os europeus também tivessem orgulho de quem são. Os russos não me recriminam por ser um americano orgulhoso. Alguns coçam a cabeça e dizem, bem, do que você tem orgulho? E eu, digo, bem, do potencial. Acho que a América tem mais potencial do que qualquer outro lugar do mundo, porque não estamos presos à nossa história. Nós, vivemos em uma prisão de ideias. E se pudéssemos simplesmente ver de acordo com essas ideias e ideais, poderíamos ser muito legais. Mas não estamos fazendo isso. Então mas eu amo o potencial da América. E os russos são assim. Adoram um cara que ama seu país. Os russos adoram uma pessoa que ama seu país. Eles nunca vão te julgar por dizer, sou um americano orgulhoso, ou sou um iraniano orgulhoso, ou sou um brasileiro orgulhoso, ou sou um canadense orgulhoso. Eles dizem, ótimo, você tem orgulho do seu país, nós também, portanto temos muito em comum. Você ama seu país, eu amo o meu, vamos nos dar bem. Os russos são ótimos quanto a isso. A Europa, nem tanto hoje em dia. E isso é triste, é triste. Eu morei na Europa, eu cresci na Europa, cresci na Alemanha e viajei bastante. Nos anos 80 eu comprei o Air Pass, colocava uma mochila nas costas e simplesmente ia. E por 2 meses, basicamente,
peguei trens, acampei e conheci toda a Europa. E você podia dirigir para vários lugares. Meus pais, toda vez que tiravam férias, a gente ia para um lugar diferente na Europa. Era simplesmente fantástico. Eu amava a Europa. Eu amava todos os aspectos da Europa. Eu adorava cruzar a fronteira. Eu adorava sair da Alemanha, onde eu tinha meus marcos alemães, e depois entrar na Itália e pegar a lira italiana. E então, sabe, uma das primeiras coisas que você faz quando chega na estação de trem é entrar e trocar seu dinheiro e pegar a outra moeda. E aí você pensa, estou na Itália. E eu realmente sabia que estava na Itália, porque tinha liras. Hoje em dia não é mais assim. Agora é tudo euro. E meio que apagaram as fronteiras. E eu sei que era para ser conveniente, mas a Europa perdeu seu encanto, perdeu o que significa ser europeu. Enfim, já falei demais sobre isso. Anyways, I babbled on too far about that. Do you feel that Você acha que vamos colocar dessa forma? Os antigos estados austro-húngaros, junto com a Sérvia, podem realisticamente formar uma contra-coalizão para resistir à estratégia de guerra eterna da OTAN? Isso é possível? is that possible? You know, Sabe, se a Europa estivesse saudável e a OTAN estivesse saudável, seria quase impossível isso acontecer. Mas quando começamos a falar em colapso, e vamos ver um colapso, tudo é possível. O que vai acontecer é que a Europa vai se dividir em diferentes facções, e você acabou de identificar uma, que é o antigo Império Austro-Húngaro. É impressionante como as pessoas esquecem sua história, e muito obrigado por trazer isso à tona. Obrigado por mencionar isso, porque por exemplo, na Turquia, sabe, todo mundo fala sobre a Turquia e eu fico tipo, pessoal, vocês sabem que faz pouco mais de 100 anos que havia um califado na Turquia, o sultão. Sabe, o Império Otomano estava lá. Quando falamos sobre a Síria, estamos literalmente dizendo que há 100 anos era o Império Otomano. we're literally saying 100 years ago it was, it was the Ottoman Empire. Turkey, Iraq, the whole thing. Turquia, sabe, Iraque, tudo isso. As pessoas dizem, 100 anos não é tanto tempo assim. Quer dizer, estamos falando de 1925. Se eu falar sobre a história americana, sim, os anos 20, os loucos anos 20, meus avós estavam vivos nos anos 20. Então você percebe que há uma conexão direta, mas de alguma forma, quando aplicamos isso a outra parte do mundo, é como se dissessem não, 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 não. Por que está mencionando o Império Austro-Húngaro? Porque ele existiu. Foi real. E estamos falando dos avós ou bisavós das pessoas. Existem pessoas vivas hoje que conheceram pessoas que viveram durante o Império Austro-Húngaro. Há uma conexão direta de transferência histórica, de emoções, conhecimento e informação. Então, isso não desapareceu. And so it's not gone. And so when people are looking, when they look at the failure of the European, E então, quando as pessoas olham, quando vem o fracasso do Estado europeu hoje, e as pessoas vão começar a buscar alternativas, você pode ter certeza de que haverá quem diga, olha, o núcleo do Império Austro-Húngaro, sabe, deveríamos nos reunir novamente e trabalhar juntos como aliados. Sim, dá para imaginar isso. E é mais ou menos o que vemos com Sérvia, Hungria e Eslováquia. É meio que um núcleo, o núcleo eslavo, do Império Austro-Húngaro. Não são todos eslavos, os húngaros não são eslavos, mas sabe, é um núcleo onde compartilham valores e história em comum. E eles definitivamente têm adversários na Europa, os croatas, os kosovares, os albaneses, e quem sabe talvez a Áustria se junte a eles. Nunca se sabe. Quando a Europa começa a se desintegrar, tudo é possível. O céu é o limite. anything's possible. Sky's the limit. Scott, do you feel that the Você acha que o governo Trump está, de alguma forma, tentando normalizar a violência extrema e o genocídio em Gaza? genocide in Gaza? I don't know if they're trying to normalize it. I think they're ignoring it. Eu não sei se eles estão tentando normalizar isso. Acho que eles estão ignorando porque sabem que isso existe. Eles facilitaram isso. Olha, Donald Trump, sabe, entendi. Quando estou errado, estou errado. Sabe, quando Donald Trump apareceu e disse, sabe, despopulação de Gaza, eu conversei com você sobre isso. Eu disse, ele não pode realmente querer dizer isso. Isso deve ser uma jogada. E então, claro, quando surgiu uma contraproposta, eu pensei, tá vendo? Ele fez uma oferta. Ele realmente não queria que isso acontecesse. Tem uma contraproposta aí.
Acontece que ele queria que isso acontecesse. Acontece que ele queria que isso acontecesse. Essa é a política de Donald Trump que está acontecendo hoje. O massacre do povo de Gaza. O genocídio. Temos que usar essa palavra. As pessoas não gostam de usar essa palavra. Não. Use a palavra, porque ela literalmente se encaixa na definição. Procure. O artigo 2 das Convenções de Genebra define o que é genocídio. Eu esqueço qual é a lei americana, seção 1081 ou 1089 do Código dos Étnicos. Não sei. Não sou advogado. Mas você sabe, nós definimos isso. Sabemos o que é genocídio. Poxa, poderíamos simplesmente usar nosso próprio precedente, sabe? Porque os Estados Unidos, eles dizem, bem, isso não se enquadra na categoria de genocídio. Quais foram os critérios para o genocídio do ISIS contra os yazidis? Exatamente os mesmos critérios que existem hoje em Gaza, exceto que o de Gaza é de uma ordem de magnitude maior. A inconsistência dos Estados Unidos é absurda. Mas inconsistência é uma coisa, criminalidade é outra. Nós somos literalmente criminosos de guerra aqui. Quando o mundo inteiro está debatendo a questão do genocídio e assuntos semelhantes, advogados internacionais e outras pessoas preocupadas são rápidos em dizer: genocídio é ruim, mas existem coisas piores do que genocídio. Crimes de guerra e violações massivas dos direitos humanos podem ocorrer em uma escala e intensidade que superam muito o dano causado pelo genocídio. Genocídio possui termos legais específicos que precisam ser atendidos para que esse termo seja utilizado. Existem outras coisas ruins que também podem acontecer. Seja qual for a forma como você olha para Gaza, é um crime de guerra. É uma violação massiva dos direitos humanos. E eu acredito que se encaixa facilmente na definição de genocídio apresentada tanto pelas Convenções de Genebra quanto pela legislação dos Estados Unidos. E pelo precedente dos Estados Unidos, o padrão que nós mesmos estabelecemos para definir genocídio é facilmente superado em Gaza. Então sim, quero dizer, poxa, aqui estamos nós. Por um lado, estou tentando dizer que gostaria de criar uma equipe de engajamento civil para trabalhar com Donald Trump para promover boas relações entre os Estados Unidos e a Rússia. E eu quero mesmo. Mas por outro lado, tenho que reconhecer que Donald Trump é um dos maiores criminosos de guerra que o mundo já viu, porque ele não está apenas facilitando crimes de guerra israelenses. Ele é um arquiteto desses crimes de guerra. Eles estão implementando o plano dele, a estratégia dele. Ele é culpado. Se existisse algum equivalente a um julgamento de Nuremberg para Gaza, e houvesse um tribunal com jurisdição e Donald Trump pudesse ser levado diante dele, ele seria considerado culpado e enforcado até a morte. E o mesmo aconteceria com um monte de outros americanos, porque o que estamos fazendo é imperdoável. E para o povo americano, sabe, eu já sentei ali, você já me ouviu dizer isso. Arranhe um alemão, encontre um nazista. Eu não perdoo os alemães pelo que fizeram na Segunda Guerra Mundial, e nunca vou perdoar. Eu sou assim. Consigo viver em paz com eles, desde que reconheçam quem são e o que foram, sabe? E garantam que nunca voltem a trilhar aquele caminho, o que eles não estão fazendo agora. Mas, meu Deus, o que somos nós? Nós, o povo dos Estados Unidos da América, abraçamos o sionismo. E o sionismo é o equivalente moderno da ideologia nazista. Trata-se literalmente de impor políticas genocidas a um povo, a erradicação do povo de Gaza, dos palestinos, do Estado palestino. Essa erradicação direcionada, o massacre em massa. Quero dizer, o que está acontecendo agora na cidade de Gaza é equivalente ao que os nazistas fizeram ao gueto de Varsóvia. E mesmo assim, ninguém quer reconhecer esses paralelos. Ah, como você ousa? Calúnia de sangue. Não. Na verdade, estou sendo gentil. Se eu digo, tudo que vocês fizeram foi o gueto de Varsóvia, estou sendo gentil, porque o que vocês estão fazendo é pior do que o gueto de Varsóvia. E o povo americano é cúmplice disso. Todo americano tem que se olhar no espelho e dizer, eu sou um criminoso de guerra. Eu sou o equivalente ao bom alemão.
Eu sou a pessoa que andou pelas ruas e teve cinzas caindo no ombro, e eu as tirei e fingi que nada tinha acontecido. Eu sabia o que estava acontecendo ali adiante, mas simplesmente fechei os olhos para isso. Meus vizinhos, que costumavam fazer isso, aquilo e outra coisa, desapareceram. E então vi pessoas entrarem e roubarem suas propriedades, e não disse nada. Estamos assistindo enquanto os Estados Unidos facilitam o assassinato em massa de palestinos. A verdade agora é uma sentença de morte. Jornalistas que dizem a verdade em Gaza estão sendo mortos, porque a última coisa que Israel quer é que a verdade seja contada. Você tem Benjamin Netanyahu vindo a público e simplesmente admitindo que estão perdendo a narrativa. Portanto, Israel precisa encontrar uma maneira melhor de alterar os algoritmos e fazer isso. Não. E matar jornalistas. Qualquer jornalista que se levanta e diz vocês estão cometendo genocídio é morto. Se eu fosse para Gaza, eles me matariam num piscar de olhos, instantaneamente. Qualquer pessoa que vai para Gaza é uma sentença de morte. Então é aí que estamos agora. Quero dizer, não podemos dourar a pílula. Não podemos fingir que isso não existe. Como conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo? E o que quero dizer com isso é... Quero dizer, eu luto com isso todos os dias porque as pessoas me cobram o tempo todo. Dizem, Scott, por que você não está mais focado em Gaza? Isso enquanto estou tentando evitar uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu gostaria de pensar que isso é algo importante. E é aí que está a minha especialidade. Cerca de 70 a 80% das minhas habilidades estão nisso. Sim, tenho muita experiência no Oriente Médio. Muita experiência mesmo no Oriente Médio. E tenho muita experiência em Israel. Estou aprendendo sobre a Palestina. Nunca foi a minha causa, mas meu Deus, hoje se tornou a minha causa. Mas quando penso no que posso oferecer, sou mais eficiente lidando com a questão da Rússia do que com a questão de Gaza. Cara, é difícil. Cara, é difícil. Porque está ali, assassinato em massa feito em meu nome, com o dinheiro dos meus impostos. E então, eu meio que me sinto culpado, porque estou tão focado em tentar evitar uma guerra nuclear com a Rússia, que não dedico o tempo que deveria ao que está acontecendo em Gaza. E tenho que admitir, estou cansado de olhar para as fotos. Estou cansado de olhar para as fotos. Parte meu coração ver essas crianças mortas, essas mães mortas, esses civis mortos, pessoas só tentando viver, morrendo de fome. Fome em massa. Como isso pode acontecer hoje? Como isso pode acontecer hoje? Hoje, nesta era de informação em massa, onde está bem na sua frente. Não é como se você estivesse lendo um jornal sobre a fome dos indianos na Segunda Guerra Mundial, lendo uma história que já tem 3 meses. Não, está acontecendo agora mesmo. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Ah, cara, eu vou enlouquecer. Quero dizer, esse tipo de coisa simplesmente esgota a sua alma. Mas temos que seguir em frente. Esse é o ponto. Sabe, você não pode vencer todas as batalhas. Tem que lutar aquelas que pode vencer. E agora estou dedicado à questão da Rússia, mas isso parte meu coração. Isso esgota minha alma, porque toda manhã lá estão eles. Crianças mortas, pais mortos, civis mortos, e os israelenses apenas se vangloriando sobre eles. E nós estamos apoiando os israelenses, e de alguma forma fingimos que isso é normal. Fingimos que Israel é um estado normal e funcional. Não é. É um câncer para o mundo. É um câncer para a alma da humanidade. Não estou defendendo o extermínio da raça judaica. Não, isso não tem nada a ver com religião, ainda que, cada vez mais, tenha. Porque o que está acontecendo é que os israelenses estão usando, você sabe, temas religiosos. Amaleque, esquecemos disso? A repetida invocação de Amaleque, você sabe, a criação de uma identidade subhumana para o povo palestino que justifica seu extermínio em nome da fé judaica. Não podemos esquecer disso. Sabemos que há batalhões de estudiosos do Talmud recrutados especificamente para unidades que entram lá e cometem esses crimes horríveis.
Eles acreditam que têm permissão de Deus para estuprar palestinos até a morte, e fazem isso. Não têm escrúpulos em matar mulheres e crianças porque acreditam que é a vontade de Deus. Quero dizer, há um aspecto religioso nisso, e é aqui que condeno a comunidade judaica americana. Estou cansado de ir na minha rua e ver "nós apoiamos Israel". Isso significa que você apoia genocídio, você apoia assassinato em massa. Nós apoiamos Israel significa que apoiamos assassinato. É isso, você não pode apoiar Israel. Você não pode apoiar Israel sem perceber que está apoiando assassinato. A comunidade judaica americana, todos eles merecem ir para o inferno. Agora eu sei que há alguns deles por aí fazendo isso, aquilo e outra coisa. Talvez mais do que alguns. Dou crédito a eles. Mas coletivamente, as grandes organizações judaicas, se você apoia Israel, você está do lado do diabo. Não há outra maneira de dizer. Você está do lado de Satanás. Não me diga que está do lado do bem. Não me diga que é o povo escolhido de Deus. Você está literalmente fazendo o trabalho do diabo, porque é isso que genocídio é. E eu vou me meter em muitos problemas por isso. E não quero que seu canal seja banido do YouTube por causa do meu desabafo emocional. Então, desculpe por isso. Acho que os últimos alvos, quando você vai lutar contra algo como o que Israel está fazendo ao matar pessoas, são hospitais e jornalistas. Porque isso é a última coisa que você atacaria. Essas pessoas, elas não fazem nada contra você. Não estão lutando contra você. Elas não fazem nada. Estão literalmente apenas ajudando as pessoas que estão feridas, que estão sofrendo. E as vidas que... Veja o que aconteceu. Israel atacou um hospital em Gaza, e então os jornalistas foram o que tinha acontecido, e eles atacaram de novo e mataram os jornalistas. E aqui está o que o porta-voz do governo israelense disse. Em profissão nobre. Mas muitos jornalistas que têm feito reportagens em Gaza, os chamados jornalistas, são simplesmente terroristas usando colete de imprensa. O sotaque britânico dele é de alguma forma incrível de ouvir, e a maneira como ele tenta expressar seu ponto de vista. E aqui está o que vimos na mídia, Scott. Muitas pessoas podem se perguntar, o que é isso? Este é o avião espião do Reino Unido, apenas coletando informações em 28 de julho e repassando-as para os israelenses atacarem pessoas em Gaza. E ao mesmo tempo, eles tentam dizer que condenam o que está acontecendo em Gaza. Eu acho que os britânicos, o que está acontecendo com o governo britânico, sua mentalidade, sua estratégia, esse tipo de manipulação no Oriente Médio, é inacreditável. De qualquer forma, não estou ignorando o caso da Ucrânia. Coloco o caso da Ucrânia no mesmo cenário. Tudo se resume aos britânicos e à forma como eles pensam sobre essas coisas que estão acontecendo. Olha, é o Reino Unido tentando se manter relevante. São os britânicos ocupando um vácuo de liderança deixado pelos Estados Unidos. Antes, conseguíamos controlar os britânicos porque trabalhávamos muito próximos deles e os subordinávamos à nossa vontade. Mas agora que criamos oportunidades para que surgissem lacunas no relacionamento, os britânicos avançaram para preenchê-las. Não existe moralidade. Veja, por pior que sejam os Estados Unidos, existem, acredite ou não, barreiras morais. Existem situações em que dizemos, não, já chega. Para os britânicos não existe isso de já chega. Os britânicos são a pior nação do mundo nesse tipo de coisa. Eles realmente conseguem adotar políticas que causam a morte de centenas de milhares ou milhões de pessoas, e nem sequer piscam. É assim que eles são. Os serviços de inteligência deles não têm alma alguma. Você sabe, a CIA fez coisas horríveis. Não vou fingir que não fizeram. Mas vou dizer que no fim das contas, há um motivo pelo qual os agentes da CIA acabam todos alcoólatras. Porque no fim do dia eles sabem que o que fizeram é maligno, e sentem vergonha disso. Os britânicos não sentem vergonha nenhuma. Todos recebem seus títulos de cavaleiro, se aposentam, fazem suas festinhas elegantes e ficam lá rindo e gargalhando das coisas que fizeram,
dos crimes que cometeram em nome de você sabe, Sua Majestade ou Sua Majestade o Rei. Então não, os britânicos, eles estão aí jogando seus jogos de império neste exato momento. É isso que estão fazendo. Estão tentando manipular tudo por trás dos panos. Estão em todo lugar. Onde quer que você encontre morte e destruição, você encontra a mão britânica. Antes de encerrar essa sessão, quero mostrar um trecho. Na minha opinião, é uma tragédia, mas aqui está o que se passa na mente do presidente dos Estados Unidos. Rússia, Ucrânia, Irã, Israel, Hamas. Estamos tendo reuniões durante toda essa semana sobre esses 3 conflitos e esperamos resolvê-los antes do final deste ano. Sua equipe é simplesmente incrível. E só há uma coisa que eu desejo, que o Comitê do Nobel finalmente se organize e perceba que você é o melhor candidato desde que o Prêmio Nobel da Paz foi cogitado para receber essa honraria. Além do seu sucesso, o impacto no mundo hoje é transformador. Espero que todos acordem e pratiquem isso. Parece que de alguma forma estamos em um tempo e universo diferentes. Quero dizer, é vergonhoso, antes de tudo. Para um presidente que deveria estar tornando a América grande novamente, buscar esse objetivo narcisista e egocêntrico de receber um prêmio concedido por um grupo norueguês de elitistas, um prêmio que perdeu seu significado. Ele se tornou tão politizado ao longo do tempo. Quero dizer, eles deram para o Barack Obama por não ter feito nada. E eles simplesmente ignoram as pessoas que realmente promovem a paz. Só entregam por motivos políticos. Na verdade, não foi por nada. Foi por bombardear o Iêmen ou bombardear a Líbia. Bem, sim, na verdade eles deram para ele antes de bombardear a Líbia. Porém, ele deveria ter devolvido depois que bombardeou a Líbia. Ele deveria ter dito, eu não estive à altura dos valores que estão aqui. Mas sabe, pelo menos ele recebeu, pelo potencial. Agora o Trump, que guerra ele impediu? Que guerra ele parou? Sabe, Índia-Paquistão, ele não parou essa. Eles pararam. Camboja-Tailândia, ainda há alguma tensão lá. Ele não parou isso. Dizem que ele só mete o nariz em tudo. Diz, pronto, toquei, parei. Armênia e Azerbaijão. E isso, na verdade, o corredor de Zangezur pode realmente se transformar em uma grande guerra por causa da intromissão dele. Ele não resolveu nenhum problema ali. Ele não olha só, tô tentando marcar uma reunião com esse cara e quero, sabe, dizer, ei, estou aqui para te ajudar com a Rússia. Então eu tenho que, já está na hora de eu começar a agir de forma um pouco mais política e diplomática. Mas ele não é inteligente o suficiente para entender nenhuma das nuances desses detalhes. O motivo pelo qual estamos tentando dialogar com ele sobre a Rússia é que ele está sendo aconselhado por completos imbecis. Quero dizer, com todo o respeito ao Steve Witkoff, ele não sabe absolutamente nada sobre a Rússia. Ele tem bons relacionamentos com Kirill Dmitriev, mas é um relacionamento que só existe porque Trump o enviou e Vladimir Putin deu poder a Kirill. Então eles têm esse relacionamento. Mas basta ouvir o Witkoff, ele não sabe nada do que está falando. Nada. Keith Kellogg é 100% um fantoche da Ucrânia. Poxa, eles acabaram de lhe dar uma medalha por ser um fantoche tão bom da Ucrânia. Tudo bem, Keith. Bom trabalho. Mas pelo menos admita o que você é. Não finja ser algum tipo de enviado imparcial em busca de paz. Você está claramente do lado da Ucrânia. É por isso que ganhou uma medalha. Marco Rubio é apenas um falcão belicista que odeia a Rússia. Basta olhar para trás. Ele nunca disse uma coisa boa sobre a Rússia em toda a sua vida. Odeia. Odeia comunistas, odeia os russos, tudo isso. Pete Hegseth não é inteligente o suficiente para liderar uma caixa de tijolos. Quanto mais o Departamento de Defesa, que aparentemente em breve será o Departamento de Guerra. Essas são as pessoas que aconselham Scott Bessent. Já falamos sobre isso, sobre a abordagem imbecil que ele tem em relação a essa questão da Rússia.
Não vai sair paz nenhuma dessas políticas com a Rússia. É por isso que estamos tentando montar essa equipe de engajamento civil. Posso ser excluído, porque se eu fosse o Donald Trump, eu não me deixaria chegar nem perto da Casa Branca depois do que eu disse. Mas me desculpe, não vou pedir desculpas. É a verdade e precisa ser dita. Mas ele deveria ser America First. Por que ele dá tanta importância a esse papo furado de um grupo norueguês de elitistas? Isso mostra que ele não é America First. Ele é Donald Trump First. Isso é Make Trump Great. This is Make Trump Great. That's it. That's the movement. É isso. Esse é o movimento. E não, isso não é bom para os Estados Unidos. Se ele realmente quisesse paz, poderia resolver o problema da Rússia hoje. Bastava pegar o telefone e dizer para o Zelensky que acabou. Ligar para os europeus e dizer, não, acabou, não vamos mais brincar de jogos idiotas. Mas ele não vai fazer isso. Em vez disso, ele vai facilitar a continuação desse conflito com a promessa de armas americanas. Isso vai continuar por mais meses. Olha, estamos falando de 90 a 100 mil ucranianos mortos por mês. Certo, temos setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4 meses. Estou dizendo agora, isso é 400 mil ucranianos mortos até o final do ano, além do que já aconteceu. Isso além de 625 mil. Isso é mais de 1 milhão de ucranianos mortos só este ano. Se o conflito continuar no ano que vem, a taxa de mortes vai aumentar ainda mais. Então você vai conversar até junho. Se essa guerra continuar por mais um ano, serão mais 1,5 milhão de mortos. Ou seja, mais 2 milhões de ucranianos mortos. É isso que Donald Trump está oferecendo. Você quer dar o prêmio Nobel para ele por causa disso? Você está louco? E aí entramos em Gaza. O que ele fez em Gaza por si só já o desqualifica. Desqualifica. Acabou. É como dar o prêmio Nobel para Adolf Hitler, porque ele evacuou tropas de algum canto do mundo. Não, mas você cometeu o Holocausto. Você invadiu a União Soviética. Você permitiu a Ordem dos Comissários. Você cometeu crimes em massa. Não podemos esquecer disso. Donald Trump é o pacote completo, e agora esse pacote completo está irremediavelmente corrompido pelo que está acontecendo em Israel. Não há perdão para isso, e não há redenção para isso. Sim, podemos tentar evitar uma guerra nuclear com a Rússia, e devemos fazer isso. Mas isso não absolve Donald Trump dos crimes que ele cometeu com Israel de forma alguma. E o fato de que ele não enxerga isso, e o fato de que ele acha que isso é um ponto positivo, só mostra duas coisas. Primeiro, que ele realmente é um narcisista cego pela própria egomania, e neste momento ele é um agente irracional. E segundo, que o povo americano é realmente o povo mais burro do planeta, porque estamos caindo nessa. Porque estamos balançando a cabeça e dizendo, ah, sim. Quero dizer, a base dele. Vamos lá, pessoal, façam melhor. Sério. Vocês dizem que acreditam nos valores americanos, mas agora estamos indo por outro caminho. Mas vocês sabem, queima de bandeira. Eu amo a bandeira. Tem uma acima de mim. Essa bandeira foi hasteada em Watkins. É por isso que eu a tenho ali. Essa é a bandeira que tremulou sobre a sede dos Watkins enquanto eu estava nos Watkins. E eu a amo. Eu amo a bandeira americana. Sou ex-oficial da Marinha, oficial do dia. Tive que ler o manual da bandeira, conhecer as leis, saber como tratar a bandeira, como manuseá-la, como arriá-la, como dobrá-la, todas essas coisas. É o emblema vivo do nosso país. O emblema vivo do nosso país. Não fui eu quem disse isso. É a lei da bandeira. E, mesmo assim, defenderei o direito de alguém queimar esse símbolo vivo da América, porque a Suprema Corte considerou isso uma forma de liberdade de expressão protegida constitucionalmente. Amo tanto meu país que ficarei parado, com lágrimas nos olhos, enquanto você queima minha bandeira e direi, você tem o direito de fazer isso. Eu discordo de você. Eu guardo o ressentimento de você. Mas você tem o direito de fazer isso. Mas não na América de Donald Trump. Nós temos a terceira emenda, que proíbe o alojamento de soldados nas casas das pessoas, o que reflete a ideia de que não queremos viver em uma sociedade militarizada.
No entanto, Donald Trump agora está enviando tropas para essas grandes cidades dos Estados Unidos para combater o crime. Mas como disse Benjamin Franklin, se você está disposto a sacrificar a liberdade pela segurança, então não merece nenhuma das duas. E é aí que estamos hoje. E as cidades para onde ele enviou as tropas não são necessariamente, sabe, é preciso desconfiar, porque elas também são o coração da oposição política. Então ele está literalmente enviando tropas americanas para ocupar cidades onde existe a maior oposição a Donald Trump. Vivemos em uma ditadura. Quero dizer, a República Constitucional está à beira de ser destruída por esse homem que afirma estar comprometido em tornar a América grande novamente. Mas a única coisa que torna a América grande é a Constituição. Somos uma república constitucional, não uma ditadura de Trump. No entanto, é nessa direção que estamos indo agora. Talvez o FBI venha me visitar de novo por causa disso, mas que seja. Existem coisas pelas quais vale a pena morrer. Uma delas é a Constituição dos Estados Unidos da América, e o que significa ser americano. E hoje, infelizmente, o povo americano está à deriva. Sabe, minha esposa, quando veio para cá, teve que fazer um teste para se tornar cidadã americana. Um teste sobre civismo, sobre a Constituição. E a nota de aprovação é 100%. Você não pode errar nenhuma. Eu digo agora, se todo cidadão americano fizesse esse teste hoje, americanos natos, eu diria que mais de 95% reprovaria. Nós não sabemos o que significa ser americano. Perdemos o contato com quem somos, com o que somos. É por isso que temos essas políticas que temos, porque verdadeiros americanos nunca apoiariam o que está acontecendo em Israel. Verdadeiros americanos acreditam em direitos humanos, acreditam na dignidade da humanidade. Todos os homens são criados iguais. Você já pensou nisso? Enfim, é onde estamos. Desculpe por isso. Assuntos difíceis. Sim, foi incrível. Muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. Isabel Fruto emite well. Certo. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Great. Bye-bye.